Ela só quer gente. Oi gente, aqui é a Luana e hoje eu vou falar sobre Calafrios da Lisa Jackson. Eu já tinha falado sobre esse livro aqui num Recebidos, do qual eu tava surtada porque eu consegui o livro, porque fazia muito tempo que eu tinha visto uma indicação dessa autora. E quando eu finalmente achei um livro dela que não era um absurdo de cara, eu tava surtada. E eu demorei muito pra ler, mas eu não me arrependo de ter demorado, porque foi maravilhoso. Eu amei cada linha, cada parte da história, o enredo. Meu Deus. O livro ele conta a história da Abby. A Abby tem uma história bem traumática, porque a mãe dela se suicidou quando ela era bem novinha. E a mãe dela se suicidou no dia do aniversário das duas. E foi um evento que traumatizou ela completamente, que ela se lembra durante anos e anos e anos. Hoje em dia a Abby é divorciada e ela tá tentando não matar o ex-marido dela. Porém, o que acontece? O ex-marido dela parece morto. E é aí que a gente começa a conhecer um serial killer que é super inteligente e tem uma missão a cumprir. Meio estranha essa missão? É, mas ele tem uma missão a cumprir. Eu gostei bastante da escrita da autora, eu gostei da forma como ela desenvolveu a história e os personagens. O ambiente que ela criou foi extremamente interessante, em alguns momentos angustiante também. E eu digo que a autora escreve bem porque ela escreve de uma forma lenta, porém com maestria. Ela não se importa de escrever com detalhes, e os detalhes que ela bota no livro não fica chato, fica super interessante e faz com que a gente conheça os personagens. Eu conheci não apenas os protagonistas, mas eu também conheci outros personagens que foram aparecendo durante o livro. Eu conheci inclusive personagens que apareciam durante, sei lá, 5 páginas do livro. O jeito com que ela escreve os anseios, as dúvidas, as paixões dos personagens é completamente incrível e realmente a gente acaba conhecendo cada um deles. E isso faz com que seja muito horrível, porque a gente sabe que alguma coisa horrível vai acontecer com eles e a gente não quer, mas a gente sabe o que vai acontecer. Eu acho que isso fez com que eu tivesse a sensação de que o livro ele foi muito bem pensado. Cada linha, cada momento do livro foi pensado, inclusive o final. Porque normalmente o final de livro policial é mais assim corrido e muitas vezes o autor parece que não sabe o que queria com o final, bota tudo correndo, e aqui não, foi realmente muito bem feito. Sobre os personagens, eu gostei bastante dos protagonistas, eu achei que a Abby é uma personagem super forte, bem interessante, a história dela é muito interessante, a gente quer saber o que vai acontecer. Eu acho que ela realmente foi calma em alguns momentos, ela não é aquela personagem super louca, meu Deus do céu. Ela tem algumas atitudes, mas eu acho que são plausíveis pela história. Eu acho que ela foi calma em alguns momentos que eu não seria, e eu gostei bastante da personagem, eu queria que acontecesse coisas legais com ela e não coisas ruins. Além disso, eu gostei também bastante do detetive, do Montoya, eu acho que foi um personagem bem desenvolvido, porém eu tive algumas dúvidas com relação à vida dele, que eu senti que não estavam sendo muito bem explicadas, e o livro acabou e eu fiquei com essas dúvidas. Eu acredito que essas dúvidas tenham continuado porque esse é um livro de uma série que eu não sabia que era um livro de uma série. Antes tem outros livros, eu acho que tem outros 2 ou 3 livros que conta a história do personagem. Eu vou descer aqui porque eu já tô cansada, porque é um toletão, tá? Que provavelmente conta a história do personagem, então assim, eu senti que teve essas dúvidas no ar e que elas não foram preenchidas, porém, todavia, entretanto, eu acho que a história do livro foi sim bem contada, teve um final bom, porém não foi aquele final. Depois, lendo no Goodreads, eu descobri que tem outro livro da série depois desse que é bem intercalado com essa história. Então eu fiquei meio assim, sabe, bem chateada, porque em nenhum momento aqui nesse livro dava a entender, pelo menos assim, na capa, na contracapa e blá, que era uma série. Então isso me deixou bem chateada, mas foi uma história que teve um início, meio, um final, mas é um ganchinho que se eu não ficar sem ler, eu vou morrer. Mas isso não foi uma coisa que acho que prejudicou a história, principalmente pelo fato da autora ter botado uma perspectiva do assassino. Isso foi muito legal, porque além da gente conhecer as personagens secundárias, a gente também sabia a visão do assassino. A gente sabia o que ia acontecer com essas personagens secundários e o que ele ia fazer, e ai, dava muito nervoso. Mesmo que ela tenha colocado a visão dele, eu não descobri quem era, porque ela fez de uma forma que a gente quisesse saber sobre ele, o que ele iria fazer, quais eram as motivações dele, mas sem botar muito escrachado quem ele era, e eu mesmo não descobri quem ele era. Até o final, até chegar o momento que chegou lá pra gente descobrir.
Por fim, eu acho que a leitura foi muito legal, eu me diverti bastante, eu adorei o jeito que a autora escreve e isso fez com que eu quisesse ler outros livros da autora e principalmente outros livros da série para conhecer mais outros personagens. E aí, tu já leu esse livro ou algum livro dessa autora? Me conta aí. Então é isso, tchau!